Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! Vocês estão preparados para a nossa reforma? Aqui tem Família Alegria. E aí, tem Família Alegria? Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe a nossa programação e escreva um comentário em nosso vídeo. Está começando a nossa programação infanto-juvenil, mas ela é para toda a família. Quem nunca viveu uma reforma? Quando tudo está em ruínas e sendo destruído, é preciso uma reforma urgente. Nós somos instrumentos para que reformas sejam feitas e Deus quer nos usar para transformar este mundo através da sua palavra. Seja um instrumento nas mãos de Deus para que Ele realize a sua vontade boa, agradável e perfeita. Roda a vinheta! Eu e minha casa serviremos ao Senhor. 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 Agora nós vamos orar, pedindo a Deus para que sejamos instrumentos em suas mãos e para que vivamos para a sua glória. Feche os seus olhos, coloque a sua mão em seu coração, ore comigo. Senhor nosso Deus, Tu és grande e maravilhoso. Teu nome está acima de todo nome. Te louvamos por este dia, por estarmos juntos aqui aprendendo mais da Tua palavra. Nesta hora, nós te pedimos, usa-nos para a Tua glória como instrumentos nas Tuas mãos para realizar aquilo que o Senhor deseja. Nós dizemos, eis-nos aqui. E como Isaías disse, nós podemos dizer, ai de mim, Senhor, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Sabemos que somos impuros, mas o Senhor, por misericórdia, nos purifica através do sangue de Jesus. E é através de Jesus que hoje nós somos instrumentos em suas mãos. Somos discípulos e podemos ir a todo mundo. O Senhor está dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Nós dizemos, eis-nos aqui, envia-nos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Agora chegou o momento de louvarmos ao Senhor. Se coloque de pé, manda a tristeza embora, nada de preguiça, faça os gestos, louve ao Senhor dizendo, eu faço tudo para a glória de Deus. Família Alegria! Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus, eu faço tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus, eu faço tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus, eu faço tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Comendo ou bebendo, fazendo outra coisa qualquer, devo fazer tudo pra glória de Deus. Devo fazer tudo pra glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Eu faço tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de
Deus, eu faço tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus, eu faço tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Comendo ou bebendo, fazendo outra coisa qualquer, devo fazer tudo pra glória de Deus. Devo fazer tudo pra glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Eu faço tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Eu faço tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Eu faço tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Eu faço tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Eu faço tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Eu faço tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Adoniran. Pela desobediência do seu povo, Deus os levou ao cativeiro babilônico. Mas por misericórdia, depois de 70 anos, o povo começou a retornar a Jerusalém. No livro de Esdras nos fala a respeito deste retorno e da reconstrução da nação. Esdras então nomeia as famílias dos que primeiro voltaram da Babilônia. Eles chegaram, começaram a reedificar os lugares sagrados onde podiam se encontrar com Deus e ter comunhão com Ele. E o segundo templo foi levantado. A partir do capítulo 7, Esdras fala de um segundo grupo que voltou da Babilônia. Ele estava neste segundo grupo. Um tempo após chegarem, perceberam que o povo permanecia com os mesmos pecados que fizeram a nação sofrer por 70 anos no cativeiro. Esdras se desespera e ora a Deus por misericórdia. O livro termina com o povo se arrependendo de seu pecado e se comprometendo em corrigir os seus erros passados. Houve uma restauração na nação e também no coração do povo. No século XVI, a igreja havia se desviado dos ensinamentos bíblicos. Por isso, Deus levantou os reformadores, homens que protestaram, denunciando os erros, revelando o Deus das Escrituras a um povo que não o conhecia verdadeiramente. Daí começou uma grande reforma. Este movimento recebeu o nome de Reforma Protestante. É isso aí, pessoal. Agora eu quero deixar um grande beijo para vocês. Segura aí. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Tchau, pessoal. Fui.
Olha só, pessoal, o pai de Davi é um pedreiro. E durante o horário do almoço, Davi foi até o local onde o seu pai estava trabalhando e disse: "Como é legal saber que o meu pai está fazendo uma grande reforma nesse prédio. O Senhor é um grande reformador." Então, seu pai respondeu: "Legal mesmo é conhecer os grandes reformadores da igreja. Você já ouviu falar em João Calvino?" Hoje vamos falar um pouco sobre a história de João Calvino, um dos mais importantes reformadores da igreja. Na Bíblia, nós encontramos muitos homens usados por Deus para que grandes reformas fossem feitas. Um deles foi Esdras. E o nosso texto base se encontra em Esdras, capítulo 7, versículo 10. Assim nos diz a palavra do Senhor: "Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos." Deus chamou Abraão e fez dele uma grande nação. Os filhos de Israel foram abençoados por Deus. Eles deveriam obedecer às suas leis e os seus estatutos. Porém, buscaram outros deuses e se desviaram da palavra do Senhor. Na terra prometida, construíram as suas casas e as suas cidades, mas pela desobediência veio o exército de Nabucodonosor, o exército da Babilônia, e destruiu Jerusalém. O povo foi levado ao cativeiro. Depois de 70 anos, pela bondade do Senhor, o povo começou a retornar a Jerusalém. O rei Ciro, imperador da Pérsia, que havia dominado a Babilônia, foi usado por Deus para que o povo fosse liberto, voltasse a Jerusalém e reconstruísse o templo do Senhor. Muitos cujo espírito Deus despertou subiram a edificar a casa do Senhor, a qual estava em ruínas, em Jerusalém. Muitas ofertas foram recolhidas para a reconstrução do templo e todos voluntariamente ajudaram. O rei Ciro também tirou e devolveu aos judeus os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e posto na casa dos seus deuses. Quando o povo retornou, um altar foi levantado e holocaustos foram oferecidos a Deus. Todos que vieram do cativeiro a Jerusalém começaram a obra da casa do Senhor. Houve muito louvor e júbilo quando foram lançados os alicerces da casa do Senhor. Ali teve alegria pela reconstrução do templo, mas também teve lágrimas, porque muitos lembravam do templo que havia sido destruído. Naquele dia, não se podia discernir as vozes de alegria e as vozes de choro. O povo jubilava com grandes gritos, e as vozes podiam ser ouvidas de muito longe. Esdras significa aquele que ajuda ou ajudador. Ele foi enviado a Jerusalém no reinado de Artaxerxes. Além de ser sacerdote e escriba, foi usado para restaurar a nação. Ele escreveu tudo que Deus realizou quando os libertou da Babilônia. Esdras, então, descreve as famílias dos que primeiro voltaram da Babilônia. Eles chegaram e começaram a reedificar os lugares sagrados. A partir do capítulo 7, ele fala de um segundo grupo que voltou da Babilônia. Esdras estava neste segundo grupo.
Chegando ali, vendo os pecados da nação, ele se rende a Deus, pedindo perdão. E o arrependimento gerou grandes transformações em toda a nação. Foi uma reforma física e também espiritual em Jerusalém. Deus sempre usou homens para que a sua vontade fosse realizada por meio deles. Homens que foram instrumentos para que grandes transformações acontecessem. No século XVI, a igreja estava longe dos ensinamentos bíblicos. Então, Deus começou a levantar reformadores como Martinho Lutero e João Calvino para que a igreja voltasse a viver as verdades das Escrituras Sagradas. João Calvino é um dos principais pensadores e reformadores da história do protestantismo. Quando tinha 8 anos de idade, Lutero, na Alemanha, estava escrevendo as 95 teses para a Reforma Protestante. O que Lutero foi para a Revolução Germânica na Reforma Protestante, Calvino foi para a Suíça e França. Ele nasceu em 1509, na cidade de Picárdia, na França. E era de uma família rica, cujo pai era um importante advogado ligado à Igreja Católica. Em 1523, ele foi estudar na Universidade de Paris. Logo depois disso, começou a estudar direito a pedido de seu pai. Sua conversão provavelmente se deu lendo o livro de Salmos e conhecendo muito do que Lutero havia escrito. Assim se tornou protestante. Em 1536, quando Calvino tinha aproximadamente 35 anos, foi publicada a sua obra mais conhecida, uma famosa obra chamada Instituição da Religião Cristã, ou simplesmente Institutas. Hoje, ela é uma das mais importantes literaturas do cristianismo reformado. Interessante que essas institutas da religião protestante eram basicamente a sua forma de pensar segundo o que a Bíblia ensinava. Daí vem o calvinismo. No entanto, ele recusava veemente esse tipo de apelido, porque não gostaria de ser o criador de uma teologia na qual as pessoas se agarrassem. Certo dia, Calvino pretendeu partir para Estramburgo, uma cidade protestante onde estavam outros reformadores. No caminho, ele foi impedido de seguir diretamente para aquela cidade por conta da guerra entre a Alemanha e a França. Por isso, fez um desvio em seu caminho, o qual o levou para a cidade de Genebra, na Suíça. Sob a liderança de Guilherme Farel, Genebra havia abraçado o protestantismo há apenas 2 meses. Quando Farel soube da passagem de Calvino por Genebra, acabou o convencendo a ficar na cidade. Mais tarde, Calvino acabou sendo expulso de Genebra, porque aquela cidade ainda estava muito imatura para a reforma e para os pensamentos e ideias de Calvino. Então, ele passou 3 anos em Estramburgo, mas acabou retornando novamente a Genebra a pedido do povo. Assim iniciou a Academia de Genebra, um centro de formação de pregadores da nova fé reformada. Um dos lemas daquela academia era: nos enviem troncos, que nós enviaremos flechas. Ele realizou um trabalho extraordinário de pregação do Evangelho. Ensinou ao povo sobre os pilares dos princípios bíblicos. E com o tempo, aquela cidade tornou-se muito empenhada na obra missionária, enviando missionários para várias partes do mundo.
João Calvino, com a sua devoção ao Senhor, influenciou não apenas a igreja, mas a sociedade como um todo. Por ser profundo em seus estudos, acabou influenciando outros países, como África do Sul, Holanda, Noruega, Inglaterra e muitos outros. Em sua didática e ensino, Calvino era extremamente profundo e clássico. Interessante que ele nunca foi ordenado sacerdote, nem no catolicismo, nem no protestantismo. Ele queria simplesmente ensinar o que a Bíblia dizia. Queria apontar para as Escrituras, a qual deveria ser a única regra de fé e prática das pessoas. Um homem chamado John Knox, que havia fugido da Inglaterra pela perseguição ao protestantismo, foi para Genebra, onde pôde aprender muito com Calvino. Ali conheceu a sua estrutura de pensamento, que diziam ser o calvinismo. Depois, ele retornou para sua terra. Por meio de John Knox, o calvinismo então chegou à Escócia, e este homem iniciou o presbiterianismo. Hoje em dia, alguns consideram Calvino como sendo criador do capitalismo, devido à sua forma de pensar o mercado e devido à maneira que ele enxergava na Bíblia a vocação do homem. Ele entendia pelas Escrituras que o homem podia buscar fazer as coisas com excelência, usando o trabalho como uma bênção para ele mesmo. Mostrava que o trabalho dignifica o homem e que este trabalho deve ser feito com excelência para o sustento de sua família e principalmente para a glória de Deus. Mas, de fato, Calvino não é o criador do capitalismo. Apenas demonstrou de forma clara a responsabilidade que o homem deve ter com o trabalho e com a vocação. De forma bem resumida, o pensamento calvinista pode ser demonstrado em 5 pontos. Tulipe é o nome que a gente geralmente dá para o resumo das doutrinas calvinistas. O símbolo é também uma tulipa. Isso porque cada primeira letra dos 5 pontos do calvinismo em inglês forma a palavra tulipe. Os 5 pontos do calvinismo são depravação total, eleição incondicional, expiação limitada ou definida, graça irresistível e perseverança dos santos. Calvino lutou contra a ideia do calvinismo, esse apelido que deram a ele. Mas, de fato, ele foi um pensador que trouxe grandes transformações na Europa e até os dias de hoje. Isso para a teologia, economia, educação e muito mais. Não se sabe onde ele foi enterrado, pois este era um dos pedidos dele, para que não houvesse nenhum tipo de idolatria à sua pessoa. A doutrina central que Calvino ensinou era sobre a glória de Deus e a sua soberania em toda a existência humana. Na Bíblia, Deus usou Esdras para uma grande reforma em Jerusalém. Na Europa, Deus usou grandes homens como João Calvino para a reforma da igreja. Hoje, o Senhor pode nos usar para a sua glória, por isso devemos caminhar em obediência à sua palavra. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14 nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação traz paz, alegria e descanso para a alma. Não deixe de lutar para manter o pecado longe de sua vida. Por fim, Davi disse:
Que legal conhecer mais sobre Esdras e João Calvino. Agora eu quero voltar para casa e quando eu chegar lá, eu quero ler todo o livro de Esdras. Fique agora com a canção Como em Esdras. Como em Esdras, vamos reconstruir, reformar e formar tudo de novo. Todos verão que o Senhor é conosco. Como em Esdras, vamos reconstruir, reformar e formar tudo de novo. Todos verão que o Senhor é conosco. Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei de Deus, para cumprir e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Quando os fundamentos, os alicerces estão totalmente desfeitos, Deus pode nos usar como instrumentos para reconstruir e reformar. Como em Esdras, vamos reconstruir, reformar e formar tudo de novo. Todos verão que o Senhor é conosco. Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei de Deus, para cumprir e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Quando os fundamentos, os alicerces estão totalmente desfeitos, Deus pode nos usar como instrumentos para reconstruir e reformar. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Deus fortalecerá nossas mãos para a reconstrução. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Deus fortalecerá nossas mãos para a reconstrução. Como em Esdras, vamos reconstruir, reformar e formar tudo de novo. Todos verão que o Senhor é conosco. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Deus fortalecerá nossas mãos para a reconstrução. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Deus fortalecerá nossas mãos para a reconstrução. Deus fortalecerá nossas mãos para a reconstrução. Deus fortalecerá nossas mãos para a reconstrução. Cristo, somente a fé
somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras. É isso aí, pessoal! Estamos chegando ao fim de mais uma programação. Como em Esdras ou como na Reforma Protestante, Deus sempre irá nos usar para fazermos a sua vontade, vivendo segundo a sua palavra nos ensina, edificando, reformando, restaurando tudo da maneira que Ele deseja. Bem mais que reformas de estruturas, Deus deseja restaurar nosso coração. Em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus quer realizar uma reforma em seu coração, em sua vida, por meio de Jesus Cristo. Nós, em Cristo, nascemos de novo. E aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia final. Tenham todos uma ótima semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Um abraço a todos e tchau, tchau! Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.